Bom dia, gente! Mais um sábado aqui no canal do Nosso. Sejam bem-vindos. O meu nome é Carolina. Para quem ainda não conhece o canal, eu sou a fundadora do Nosso, um canal que tem o objetivo de educar, de trazer reflexões de maneira a descolonizar os nossos pensamentos, a mente, as ações. E a gente aqui está se conectando com pessoas que já estão no caminho de construir algo novo, um diferente, que valorize tudo aquilo que a gente tem de potencial aqui no nosso solo brasileiro, das nossas raízes. E discutimos vários temas diferentes. E hoje eu vou ter o prazer imenso de estar convidando a Camila Marins, que é jornalista, sapatão, e que encontrei no Gira Festival, um festival de resistência lá em Berlim, quando eu ainda morava fora do país, e que trouxe muita reflexão na questão do ser mulher, também do ser negra, do ser lésbica, e que vai estar hoje com a gente para esse bate-papo maravilhoso. Então agora, antes de mais nada, antes de continuar, eu vou convidar a Camila. Vamos ver, a gente vai chamar ela pelo canal da Brejeiras, que é a revista, da qual ela é também jornalista, mas também editora. Vamos esperar um minutinho que elas já devem estar para entrar aqui agora conosco. Eu estou vendo a Marcela já online, bem-vinda, Marcela. Vamos ver, às vezes a gente tem um atraso. Aí, bem-vinda, Camila, bem-vinda, Brejeiras. Vamos lá. Manda. A honra é nossa, Marcela. Bom dia, Camila. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, amada? Como é que tá o Rio? Tá me ouvindo bem? Super bem, Que bom. super bem mesmo. E o Rio? Mais de 40 graus? Ou tá dando uma esfriada por aí Pior que também? não, não tá calor não. Bom dia, Cris, bem-vinda. Vou entrando no nosso vazio, bem-vindo, Eu só arrumar Daniele, aqui. bem-vinda. Pessoal todo chegando. Fal, obrigada pela sua presença, amada. Obrigada a você pelo convite, adorei. Nem diga, né? Nem parece que faz já quase um ano que a gente se encontrou lá no Gira, em Berlim, com todo aquele pessoal da Resistência. Foi um momento muito importante, muito lindo ver também, né, essa conexão Brasil com o pessoal lá fora. E agora é uma honra poder estar aqui de volta, né, na nossa mátria. Eu já mudei o nome, não é mais pátria, não, é mátria, Isso. para a gente estar falando desses temas tão importantes. Mas eu vou já te dar a palavra, Camila, para falar um pouquinho de vocês, da gente começar o tema, abrir esse bate-papo, né? Que hoje tem muito tema importante e profundo para a gente falar. Mas conta um pouquinho aqui no canal sobre você, sobre o Brejeiros, o teu trabalho. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista e uma das editoras da revista Brejeiras, que é uma revista feita por e para lésbicas. Também já fui diretora do Sindicato de Jornalistas aqui do Rio de Janeiro, milito no movimento de sapatonas, integro aí também a organização da Ocupa Sapatão, que é um movimento que surgiu logo após a rejeição do projeto de lei da visibilidade lésbica, de autoria de Marielle Franco, né, Uhum. que foi brutalmente executada aqui no Rio de Janeiro, e a gente luta por justiça até hoje, para saber quem mandou matar Marielle Franco. E integro também os movimentos feministas do Rio de Janeiro, sempre lutando pelos direitos das mulheres, das sapatonas, das mulheres negras. Que caminhada, hein? Que caminhada, Camila. De muito Sim. orgulho, de muita força. É um trabalho realmente muito importante esse que vocês vêm trazendo e reverberando. E eu vou começar assim, trazendo uma
um cutucãozinho aí pra gente. Ah, salve maravilhosas, obrigada, Kati, bem-vinda. Que a gente escuta muito falar na nossa sociedade, né, Camila, que se a gente se esforçar, a gente vai ter sucesso, né? Que quando a gente se esforça, a gente vai ser alguém na vida. E eu tô trazendo isso como cutucão inicial, porque a gente esquece que a gente não tem o mesmo ponto de partida, né? Então vou até usar uma metáfora que geralmente homens se conectam mais com ela, que é a metáfora dos carros, mas não necessariamente, né? Tem muita mulher assim como eu, já trabalhei muitos anos produzindo carros, amo carros, então uma coisa minha também, a gente esquece que nem todo mundo está por aí dirigindo uma Ferrari, né? Tem muita gente dirigindo um Fusca, e a gente acha que essas pessoas têm o mesmo ponto de partida quando a gente fala algo dessas. A Ana entrando aí, conseguiu, bom dia, maravilhosa. Que bom, que bom. Mas então, voltando, né? A gente esquece que algumas pessoas estão por aí andando de Fuscas, outras estão com Ferraris, então não é só essa questão do esforço que a gente precisa olhar quando a gente está falando de sucesso, de se dar bem na vida, né? E tem também a questão da sabotagem social, que é o tema que a gente vai trazer aqui hoje, né? Sabotagem no seguinte, a gente poderia até considerar que a gente tem todo mundo uma Ferrari, né? Estamos todos aí com uma Ferrari, temos corpos, né? Se todo mundo fosse saudável, com as mesmas condições de vida, a gente ainda tem um sistema por trás da gente hoje em dia que está sabotando alguns carros, né? E deixando outros correrem livremente essa corrida. Então é dessa sabotagem que a gente quer falar com vocês hoje, discutir. Então, já abro também aqui para o pessoal dos comentários, escrevam, mandem perguntas, a gente está aqui para interagir com vocês também. Às vezes tem, né, um atraso da live, mas isso é normal, a gente está de olho ali e a gente vai fazendo esse bate e volta. E aí a primeira pergunta que eu quero jogar para você, Camila, é a seguinte, né? Nessa caminhada toda sua de luta como mulher, como lésbica, sapatão, negra, que marcas desse machismo estrutural, né, dessa sabotagem do nosso sistema, você já encontrou ou encontra hoje, assim, muito no seu dia a dia? Bem, essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem que falar muito sobre meritocracia, né? Que as pessoas falam, foi por mérito, por esforço, basta trabalhar, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu mesma sou uma exceção diante da regra, uma mulher negra, a única mulher negra da minha turma da faculdade, me formei graças a uma bolsa, porque não tinha dinheiro para pagar uma universidade, então sempre tive que acessar políticas sociais para tentar acesso à educação, saúde. Por exemplo, eu sou uma exceção via de regra, mas a gente tem que lutar para que a exceção vire a regra, né? Sim. Porque a gente quer que a gente tenha oportunidade. Então a gente precisa, de alguma forma, pensar o papel do Estado brasileiro nesse sentido, principalmente de proteção social, de acesso à educação, à saúde pública com qualidade, gratuita, inclusiva, e também as oportunidades no mercado de trabalho. E quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem que pensar que hoje a informalidade é o que mais está na pista, né? Sim. A gente vê aí cada vez mais a cidade se tornando um local de trabalho, porque a gente vê, principalmente agora com a pandemia, aplicativos aumentando o número de trabalhadores de entrega, a galera que está na pista também como camelô, trabalhador de rua, cada vez mais, e sem qualquer direito social, sem direito à aposentadoria, por exemplo, sem direito a nada. E a gente começou então, a chamar isso de empreendedorismo, né, Camila? O pessoal começou a taxar isso de empreendedorismo, e é muito importante chamar atenção para esse ponto, porque essa palavra de agora você está empreendendo, ela vem da classe dominante do país, né, que tem ali também um objetivo de se livrar de deveres, né? Acho que é o mínimo que a gente pode falar aqui. Então, até de criticar esse movimento de empreendedorismo que, na verdade, está deixando cada vez mais a classe trabalhadora desamparada, né? Mais desamparada do que ela já é hoje em dia.
totalmente. O empreendedorismo hoje, ele é uma armadilha, sim, do capitalismo. A gente vê, por exemplo, veículos de comunicação como a Globo fazendo a campanha do Vai, que é para avançar o empreendedorismo cada vez mais. E o que é o empreendedorismo? É nada mais do que abonar os patrões de não pagar os seus direitos trabalhistas, de não assinar sua carteira de trabalho. Cada vez mais vai ser raro a assinatura de uma carteira de trabalho. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer uma discussão racializada disso. Porque, por exemplo, a gente sabe que as vendedoras de acarajé, dos tabuleiros, sempre foram trabalhadoras informais. Então, mulheres negras sempre foram trabalhadoras informais e até hoje isso se reverbera na nossa sociedade porque a população negra não teve acesso, ainda não tem acesso ao trabalho formal e precisa, de alguma forma, resistir, sobreviver na informalidade. Como a gente vê esse histórico de resistência, principalmente das mulheres negras relacionada à comida, vendendo os tabuleiros de doces, de acarajé, e hoje se reverbera também nos camelôs, que a gente vê a informalidade cada vez maior. E aí o que a gente tem é a reforma trabalhista, que acontece também, que favorece a informalidade, favorece esse empreendedorismo, favorece com que você não tenha mais direito trabalhista algum, que você não tenha direito a FGTS, a férias. É cada vez mais comum trabalhadores que não têm mais férias, acabou. Você não tem mais final de semana. Então a informalidade, ela precariza cada vez mais o trabalho, né? E aí a gente precisa trazer esse olhar, ou esse questionamento, né, Camila, do que a sociedade como um todo está perdendo com isso, né? Da gente deixar de ser só pontual, olhar para esse momento e olhar o global, né? E a longo prazo, onde é que isso vai parar? Né? Onde é que a sociedade como um todo vai parar se a parte que já é mais marginalizada da sociedade está sofrendo de novo uma violência através até de leis, né, dentro do nosso país? Exatamente isso. Cada vez mais as leis que são aprovadas, desculpa, depois do golpe, principalmente o golpe ao mandato da Dilma Rousseff, a gente vê uma série de legislações destruindo qualquer tipo de regulação trabalhista, como a CLT, a Previdência, que é o acesso à aposentadoria e também a assistência social. Cada vez mais a gente vê a população brasileira desamparada de proteção social, de direitos trabalhistas, e por isso que essas campanhas que a gente vê nos meios de comunicação que favorecem, que pintam esse empreendedorismo como autonomia, fazer o seu próprio horário, só que a gente sabe que isso é uma ilusão, porque você vai trabalhar muito, muito, muito mais, sem qualquer tipo de proteção social do Estado, sem qualquer direito trabalhista, e vai cada vez mais precarizado, né? Sim. Porque eles falam, né? Vai fazer a sua startup. Quem vai conseguir fazer uma startup de cupcake? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? É cada vez mais trabalhar muito, 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 muito mais e cada vez mais precarizado. E para as mulheres isso tem um impacto muito grande, que significa que as mulheres não vão ter tempo para suas famílias, vão acumular ainda mais as jornadas de trabalho, vão ficar ainda mais precarizadas, vão ter a sua saúde mental e física cada vez mais afetada, porque a exploração do trabalho e esse empreendedorismo que eles dizem que a gente cai na informalidade afeta muito mais a população negra. Com certeza. A gente vai ficar cada vez mais sem acesso à CLT e a direitos fundamentais, básicos. Sim, e não é uma coisa que vem do nada, né, Camila? É algo que precisa de uma estruturação na questão de educação mesmo, de capacitação, de levar essas pessoas, como que eu vou gerenciar, né? O que eu preciso considerar para montar esse negócio, um empreendedorismo que me dê essa segurança, né? Que não pague só a conta do meu dia a dia, porque quem empreende de verdade, né? Os empreendedores que sabem, né? Que estão fazendo isso com segurança, eles têm em mente que eles precisam de reservas, né? Que eles precisam considerar também a questão de um plano de saúde, disso, daquilo, né? É algo totalmente diferente do que isso que está sendo apresentado para a nossa população mais fragilizada. Mas aí eu acho que já é um ponto bacana da gente começar assim, do básico, né? Porque aqui no canal tem muita gente que nunca se questionou, né? O que é esse termo, né? Machismo estrutural, o que é um sistema cis heteronormativo, que nunca nem sequer escutaram essas palavras, né?
Eu coloquei até lá no flyer, falei, gente, o pessoal vai achar que, né, que palavrão é esse? Vai procurar no dicionário. Eu falei, legal, se for procurar já é um bom caminho. Mas eu queria pedir para você explorar um pouco desses dois, né, desses dois termos com a gente aqui no canal, para quem nunca ouviu falar, né, do que é algo cis, heteronormativo e do que seria, né, assim, globalmente o machismo estrutural que está presente no nosso dia a dia. Bem, o machismo estrutural é o que estrutura a relação de poder, as relações de poder numa sociedade. E quando a gente fala disso, a gente fala obrigatoriamente de hegemonia, quais são os objetivos disso. E a gente vai lá atrás, né? As mulheres foram perseguidas, por exemplo, como bruxas há muito tempo. Foram mortas, assassinadas, perseguidas, ameaçadas, porque de alguma forma eles precisavam da força de trabalho gratuita das mulheres, assim como precisaram da força de trabalho gratuita, explorada da população negra, escravizada. Fomos escravizados por conta desse machismo, não só o machismo estrutural, mas o racismo estrutural. E a gente tem que falar de capitalismo, né? Porque Sim. quando a gente fala de capitalismo, a gente precisa entender que existe uma relação econômica e social por trás disso. E você precisa explorar determinados corpos, e não só explorar, como também assassinar os corpos que são matáveis, né? Que a gente pensa um pouco sobre isso. Assassinar esses corpos para que outros sistemas sejam privilegiados. E quem é privilegiado nessa roda, né? Quem está naquela relação de poder maior, lá no topo da pirâmide, é o homem branco, cisgênero, heteronormativo e rico. Sempre precisamos falar sobre isso, né? Essa questão de classe, perpassando sobre essas relações de poder. E para que ele precisa cada vez mais? Porque ele está ocupando ali os espaços de poder, os espaços da política, os espaços sociais, os espaços de trabalho, todos os acessos a direitos também, todos os acessos são privilegiados para esse grupo, que de alguma forma explora o trabalho das mulheres, explora o trabalho da população negra, cada vez mais retirando direitos. E quando a gente fala de cis heteronormativo, parece uma palavra difícil, grande, realmente é enorme essa palavra, né? A gente fala sobre cisgênero, que são as pessoas que não se adequam ao padrão que são designadas quando nascem, né? Porque já é uma violência a medicina designar o seu gênero. Eu acho que a gente ainda vai viver tempos, tomara que ainda não resista mais essa coisa de gênero, porque gênero é uma forma também de oprimir, né? E principalmente heteronormativo, porque a gente vê que quem está na base da pirâmide, geralmente, mulheres negras sapatonas, travestis, transexuais, bissexuais, a gente sabe o quanto isso nos coloca numa relação de poder muito desigual. E aí vem a desigualdade, porque a gente vê hoje, e a gente tem um exemplo, os bilionários ficaram 40% mais ricos com a pandemia. Quem são esses bilionários? São homens brancos, cis, gêneros e muito ricos, que seguem ficando muito, muito ricos à custa do trabalho de muitas das mulheres, da população negra pobre, que a gente vê da informalidade, daí a gente volta no outro ponto, porque está tudo conectado, né? Da exploração do trabalho, da desregulação do mundo do trabalho, dos direitos trabalhistas, né? Essas pessoas vão ficando cada vez mais ricas, esses homens brancos, cis, vão ficando cada vez mais ricos e explorando cada vez mais a população mais pobre. E aqui acho que é legal até pontuar, né, Camila, que a gente não está falando em grande parte da classe média da nossa sociedade, né? A gente está falando de pouquíssimas pessoas, né? Assim, um punhado assim de 2 mãos cheias, 10 pessoas que no Brasil detêm hoje a maior parte de capital financeiro mais do que 50% da nossa sociedade somada juntas, né? E que está aí exercendo a sua opressão através dos meios de poder, sejam eles os políticos, os financeiros, os econômicos, né? Que são esses lugares de poder onde as pessoas que não são cis, né? E que não são brancas, raramente habitam,
né? Teve uma vez que eu mesma fiz uma apresentação sobre o decorrer da minha vida, era uma palestra, né, pessoal para um grupo de mulheres, e eu fiz alguns slides para ilustrar a minha infância, né? Eu venho de uma família branca, meu pai é médico, minha mãe vem de uma família, né, de boas condições. E ali nessa foto da infância, Camila, eram várias fotos do nosso dia a dia. E a única foto onde apareciam pessoas negras, e até o momento eu mesma não tinha me dado conta disso, era a foto dos finais de semana, no qual meu pai trabalhava num hospital, através de voluntariado, onde eram atendidos, né? Na verdade, era um centro onde ficavam idosos, né? E era um centro de velhinhos e ali só tinham idosos negros, né? Era um espaço onde ele ia fazer o voluntariado. Então, ali, né, onde a população marginalizada precisava de assistência, só haviam negros. E todas as outras fotos, né, dos ambientes que eu tinha na minha infância, só tinham brancos. E aí uma amiga que é negra, que estava do meu lado, ela falou, Carol, aquele seu slide foi assim, é a realidade que a gente vive no dia a dia, né? Mas ela falou assim, dói demais ver que, né, a parcela, né, da minha população, né, as pessoas negras assim como eu, não ocupam esses espaços. E às vezes são espaços muito mais próximos de nós do que a gente acha, né? Então aqui eu deixo esse toque para a população que se considera branca, né, olhar para os seus espaços e se perguntar por que não tem nenhum negro ali? Por que não tem nenhuma pessoa parda aqui? Isso não deveria ser normal, não é normal. E a gente precisa se perguntar isso cada vez mais, né? E aí eu jogo... Exatamente isso. Aí temos alguns comentários aqui que gostaria de ler. A Marcela falou para você, Camila, me lembrou muito Bell Hooks quando você falou, ó. Uhum. E a Ana falou, e nós pobres, cada vez mais pobres com esse sistema, né? Então, concordando aí com o ponto que a gente trouxe, olá também a Grade Campos que entrou, o pessoal que entrou, a Marina, a Mone, sejam todos bem-vindos e fiquem, como eu falei, né, no começo, gente, fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar perguntas ou comentários, a gente está aqui seguindo vocês também. Ah, peraí, como é que eu volto? Voltei. E Camila, olhando um pouco para a nossa história, né, para o nosso passado colonial, como é que você acha que esse histórico colonial ainda hoje contribui para essa visão, né, que você, né, uma visão racista, misógina, que a gente vê tanto dentro dessa sociedade brasileira? Você faz alguma conexão específica com o colonialismo? Como é que você enxerga isso? Olha, a gente tem que falar sim da colonização, porque a gente vive até hoje esse processo histórico da colonização que foi absolutamente super violento, né? Em nome, inclusive, de religiões, como a gente vê muito, e a gente vê que começou aqui no Brasil, por exemplo, com o genocídio da população indígena, que hoje está sofrendo cada vez mais e mais e mais com esse governo e com o desmatamento, com as queimadas. A gente vê os territórios sendo invadidos, territórios indígenas sendo invadidos por grileiros. Então, isso tudo é um histórico da colonização. A gente, quando vê o governo federal hoje não demarcando terras indígenas, pelo contrário, facilitando a invasão de grileiros, de latifundiários, de fazendeiros nos territórios indígenas, é de uma violência absurda, porque além de afetar os direitos da população indígena que está ali por direito, porque eles sim são os verdadeiros descobridores desse Brasil, então estão ali com o seu alimento, com a sua moradia, com os seus saberes, com as suas tradições, estão sendo violentados cada vez mais. Então a gente percebe o processo de colonização, a gente precisa contar uma outra história, e isso começa desde a escola. A gente vê na escola uma história que exalta os colonizadores, os descobridores, entre aspas, porque os descobridores da nossa terra são os povos indígenas, que estão sendo massacrados, já foram genocidados ao longo dos séculos e seguem sendo massacrados ainda hoje no nosso país. Então a gente vê esse histórico da colonização
não só nos povos indígenas, mas a gente vê também na população negra, porque em nome de uma colonização foram escravizadas, né, sequestrados de África e cada vez mais explorados, assassinados, genocidados, as mulheres negras estupradas cada vez mais. E a gente vê esses traços de colonização que vão marcando alguns corpos, né? Que corpos são esses que são marcados pela colonização, são explorados, genocidados? São os corpos indígenas, os corpos da população negra, os corpos das mulheres, os corpos LGBTs. A gente vê cada vez mais esses traços da colonização na nossa sociedade. Eu acho que ainda é difícil, a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, com esse governo federal, que cada vez mais faz uma política da morte. Eu acho que a gente tem que defender política da vida em nome das nossas vidas, porque fazer produções de vida em nome disso. E quando você fala que não tinha pessoas negras aí nos seus retratos, no meu caso era um pouco o contrário, embora meus pais têm um casamento interracial, mas eu ia para a faculdade, por exemplo, eu era a única mulher negra, não tinha professores negros, só tinha faxineiro negro. Eu já olhava para aquilo e já não aguentava, e olhava para a desigualdade. Eu era uma mulher negra que estava ali na faculdade, numa faculdade privada, com bolsa, sem dinheiro, enquanto meus amigos brancos ali estavam ganhando carro, apartamento, uma desigualdade que era gigantesca, uma desigualdade de oportunidade, uma desigualdade gigante, um abismo social. Quando a gente olha para o lado, aí eu não tinha dinheiro para comprar um livro ou comprar um salgado. Eu tinha, graças à ajuda das mulheres, né, das professoras que me viam naquela precariedade, que me davam livros, me davam xerox, para conseguir acessar em algum momento em oportunidade igual, porque eu não estava ali, mesmo estando ali, eu não estava ali em pé de igualdade com ninguém. E sigo ainda sendo uma exceção, porque a gente vê nos veículos de comunicação também só pessoas brancas, e geralmente homens brancos, apresentando os telejornais, fazendo as notícias, sendo chefes, os editores executivos, que trazem essas narrativas que também são frutos da colonização. Sim. Porque a gente vê os veículos de comunicação também completamente pasteurizados na narrativa do homem branco, cis e rico. Quem eles entrevistam? Quem são as fontes deles, Sim. né? Nunca é a população negra, nunca é a população indígena, pelo contrário, os veículos de comunicação criminalizam esses corpos. Então, a colonização está marcada em absolutamente tudo que a gente consegue ver, não apenas no genocídio ali, mas a gente vê nos veículos de comunicação, a gente vê no acesso à saúde, no acesso à educação. Quem acessa a educação pública de qualidade, quem acessa o SUS, a saúde pública de qualidade. O SUS é uma referência mundial e cada vez mais sendo desmontado. Cerca de 40% do orçamento do SUS já foi cortado. Então, quem vai morrer? A gente sabe onde isso vai ser levado, né? A questão da privatização, né? É sucatear para privatizar. Então, essa é a estratégia que a gente vê aí. Mas falando da questão da empatia, Camila, e nessa questão de se descolonizar, o que você, né, na sua opinião pessoal, acha que é o primeiro passo, né, a abertura desse caminho para olhar para dentro, olhar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia e tentar trazer essa reflexão descolonizadora, né? Que tipo de observação que você acha que as pessoas poderiam estar fazendo no dia a dia delas para se tocar mesmo, né? Para ter esses cliques do que está acontecendo lá fora e se empatizar com o todo? Eu acho que a gente tem que descolonizar o nosso olhar, como a gente olha para tudo na nossa vida, né? E aí eu vou dar um exemplo. A revista Brejeiras, eu sou uma das editoras, a gente tem ali uma maioria, a gente constrói a revista pensando em entrevistar uma maioria de mulheres negras, trazendo mulheres indígenas, nortistas, nordestinas, para a gente sair também dessa visão sudestina, que a gente tem muito também, para poder trazer outras vozes, ser plural a cada vez mais, e num processo de escuta, sempre ouvindo as mulheres, né? Ouvindo muito mais, num processo de escuta, consentimento. A gente faz a Brejeiras também num processo de consentimento, ou seja, a gente manda para as nossas entrevistadas a edição que a gente faz daquele texto, para que elas nos deem um consentimento para publicar aquilo. A gente sabe que os veículos de comunicação não fazem isso, né? Os veículos de comunicação, pelo contrário, eles querem expor as mulheres, colocam às vezes as mulheres em risco, em situação de vulnerabilidade, de violência.
é cada vez maior. E a gente precisa descolonizar o nosso olhar cada vez mais também para quando a gente olha para aquilo que é público. Porque geralmente tem muita gente que fala, o SUS é público, escola pública é ruim. Não é. Eu estudei escola pública. Foi excelente. Eu estudei no meu ensino fundamental. Foi excelente, uma escola excelente. Eu adorava merenda, porque eu sou taurina, adoro comer, né, gente? Então, eu adorava merenda. E a gente vê hoje, no meio da pandemia, o acesso à merenda, por exemplo, deveria estar sendo pago em forma de dinheiro para as famílias e cada vez mais os governos, municípios, nesse caso são os municípios, estão impedindo o pagamento dessa merenda para as crianças. Às vezes é a única fonte de alimentação dessas crianças, né? Sim. A gente precisa descolonizar o nosso olhar para tudo aquilo que a gente produz também. O que a gente está produzindo em termos de texto, em termos de trabalho, no seu trabalho, como você está fazendo a produção da sua produção acadêmica, de profissional, a sua produção dentro da sua família também, do seu núcleo familiar, como que você está cuidando dessas pessoas, como você está ouvindo. Eu acho que é perceber também privilégio. A gente precisa falar de privilégio, as pessoas perceberem o seu acesso a privilégio e tentar mudar um pouco estruturalmente essa sociedade. A gente precisa lutar por outras políticas, por políticas que tragam igualdade de oportunidades, porque a gente não está falando de... Eu não gosto de falar de igualdade, porque eu acho que a gente não quer ser igual a ninguém, a gente tem que marcar diferença, né? Sim. Eu acredito na diferença, mas a gente precisa de igualdade de oportunidade, igualdade de acesso à política pública, igualdade de acesso à vida, né? Porque a gente vê quem está morrendo e quem não está. A gente sempre tem que se perguntar quem morre e quem não morre, quem tem acesso a uma UTI, quem não tem acesso a uma UTI em tempos de Covid-19, quem tem acesso a um prato de alimento, gente. E aí eu vou dar um outro exemplo que é bem fácil. Exatamente, um outro exemplo que é bem fácil para a gente entender, assim. Por que a mortadela é tão barata? É colonizador isso, porque o acesso aos produtos que têm alto teor de sódio, e as mulheres negras são as mais afetadas por hipertensão, por exemplo, que por má alimentação, isso já existe estudos, inclusive da Unicamp, falando sobre isso, e os produtos mais baratos, mortadela, salsicha, são os produtos que a população pobre mais vai acessar. Sim. Por que o alimento orgânico é mais caro? Quem tem acesso a uma alimentação saudável, e aí eu tenho costumado falar um pouco sobre isso, que é o racismo nutricional também, né? Porque a população negra é que mais morre por má alimentação, por alimentação que não é saudável, e a gente vê, mortadela com alto teor de sódio ser muito mais barato do que um alimento orgânico é um absurdo. Sim. É um absurdo. Sim. A gente deveria ter alimento barato de qualidade. E como é que pode, né, assim, na lógica, né, Camila, como é que pode, se foi algo que foi industrializado, passou por máquinas, isso e aquilo, ser mais barato do que algo que só veio da terra, né, que nem precisou de pesticidas, de veneno, disso, daquilo. Aqui no canal a gente trata bastante da agroecologia, a gente quer falar mais da agroecologia urbana, né, nos meios também das comunidades, que já tem comunidade fazendo isso. A gente vai trazer uma mulher negra também fantástica, nordestina, para falar disso nas próximas semanas. Vocês vão curtir demais, porque foi uma mudança de vida. E a gente tem falado aqui no canal, sabe, Camila, desse criar, fazer para gerar uma inveja positiva, para as pessoas verem, não dá para ser de um outro jeito. Esse outro jeito traz, né, essa vida para todos, e aí, quem sabe, né, mais gente vai querer copiar disso que é bom para todo mundo, que é bom para o coletivo. Então, assim, achei fantástica a sua pontuação da nutrição. A gente também teve o caso, né, da ministra querendo modificar, né, o manual da alimentação brasileiro, né? Ela fez um movimento de querer colocar um maior consumo de carne, um maior consumo de laticínios, e a gente sabe que isso não vem porque vai fazer bem à saúde. Não, é que a gente ainda está num país de fazendeiros, né? A gente está num país em que se vende a carne, se vende o leite através da morte, né? Porque é morte isso, não só para o nosso solo, para as nossas águas, mas para a nossa população. Eu vou até fazer uma pausa agora dessa questão, porque está vindo bastante comentário, vieram até 2 perguntas, eu quero jogar aqui para você. Eu vou subir um pouquinho para falar, né? A Daniele falou, o governo federal quer pegar o Fundeb, falando aí da questão da educação, né, Daniele? Acho que é isso mesmo.
A Marcela falou, né? Taurinas, amo muito. Nossa linguagem também, o quanto ela não é recheada de racismos e machismos, entre outros preconceitos, né? Prestar atenção na nossa própria linguagem, se perguntar, né? Da onde vêm certos termos, com certeza. E aí a Marcela também pergunta, Camila, eu adoraria, se possível, que você opinasse sobre o debate de feminismo e militância interseccional. A questão é separar ou não as lutas. A Maria ouvir de ti. E aí a Ana comentou, penso que de certa forma a classe pobre é a que mais consome esses produtos por serem mais baratos. Isso. E esses produtos são baratos, esses produtos que causam doenças, que trazem uma alimentação ruim, que afetam a saúde da população, são baratos por um motivo, né? Faz parte de um projeto genocida, de um projeto colonizador, que quer sim também manter a alimentação ruim, a saúde, afetar a saúde da população mais pobre, né? Por isso que a gente tem que questionar, a agroecologia deveria ser um direito. A gente deveria ter árvores frutíferas pelas nossas cidades, Sim. com disponibilização de hortas. Um outro sistema que não fosse baseado nesses fazendeiros aí, que só querem plantar soja e cultivar pasto, né, para boi. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar outras lógicas. Sim. E sobre a linguagem, eu acho que é fundamental a gente falar sobre a linguagem, até porque a gente tem a Lélia Gonzalez, por exemplo, uma feminista negra intelectual super importante, que ela fala do português, né? E o lixo vai falar e tudo bem, porque realmente a linguagem é toda permeada por racismo, também super colonizadora, que vê, por exemplo, erros de concordância como erro, só que não é um erro. A gente tem que pensar muito mais a linguagem desse português que esteja conectada com uma produção de vida também, né? Sim. Porque a gente vê os erros, inclusive na primeira capa da edição da Revista Brejeiras, a gente coloca um desses erros proposital. A gente põe 8 de março e as sapatão. Seria um erro de concordância, mas não, a gente coloca de propósito ali para justamente infringir essa norma gramatical, infringir essas normas da linguagem que colocam como erros, assim como colocam nossos corpos como erros também, né? Sim. Em relação ao feminismo interseccional, eu acredito muito no que a Audre Lorde fala sobre não ter hierarquia de opressão. Eu acho que não é hierarquia de opressão. Eu acho que a gente tem que pensar no feminismo conectado, cada vez mais conectado, interligado às lutas, de como é ser uma mulher, mas também, no meu caso, como ser uma mulher negra e lésbica, para a gente pensar interconectando essas coisas. E aí vou falar aqui que é uma inspiração para mim do coletivo Combahee River, que é um coletivo de lésbicas negras dos Estados Unidos dos anos 70, que elas foram, na realidade, assim, as primeiras a provocar esse termo interseccional. Elas não falaram exatamente o interseccional, mas elas falaram sobre as opressões interligadas, interconectadas, muito antes da Crenshaw. A Crenshaw ficou famosa por conta do interseccional, mas muito antes elas já estavam falando sobre as opressões interconectadas, né? De como a gente precisa pensar o feminismo com essas conexões, discutir no movimento negro as lesbianidades, discutir no movimento de lésbicas as pretitudes. A gente precisa discutir de toda forma como isso tudo está interconectado, né? E como, por exemplo, mulheres negras, lésbicas, trans estão lá na base da pirâmide. É sempre uma relação de poder, gente. A gente sempre tem que pensar nisso, na relação de poder que a gente vive, que é estruturada essa sociedade hoje, né? Eu acho que a gente precisa pensar que não existe hierarquia de opressão, a gente precisa pensar em os privilégios que estão conectados e precisamos pensar essas opressões como elas estão interconectadas cada vez mais, né? Como elas se conectam. E aí eu acho que a gente tem que se conectar juntos ali numa luta contra o capitalismo, numa luta contra essa lógica colonizadora, numa luta para que as mulheres negras sejam libertadas dessa lógica genocida, que é cada vez maior, né? Sim, e para que essas pessoas também se autovalorizem, né, Camila? Para que todos se autovalorizem, para que todos se vejam num lugar de sim, eu posso estar
naquele lugar de poder, eu posso estar, não que queiramos ser opressores, né? A gente quer acabar com isso, mas que podemos Eu não quero, não. olhar e ocupar todos os lugares, né? Que não haja mais diferença, que todos nós nos vejamos como capazes, né, como merecedores. Essa coisa de merecer também é uma coisa, né, do capitalismo, né, se a gente tem que tirar essa coisa, né, na verdade, do merecer, do ter que trabalhar para, né, do ser bom o suficiente para. Nós nascemos assim, gente, né, a gente merece a vida, a gente merece a alegria, a gente merece o bem viver, a gente merece a abundância, não na questão de abundância financeira, mas abundância de vida, né? Abundância de bem-estar, abundância de viver bem em conjunto. A Marcela escreveu, obrigada, muito esclarecedor e inspirador. Esclarecedora, inspiradora. Já começamos por aqui, né? Ela trouxe um ponto que a gente tinha até comentado lá no Festival de Resistência do Gira, né, Camila? Você falou bastante desse ponto, das questões de discriminação, até mesmo dentro do movimento LGBTQIA, né? Entre homens e mulheres, em que você vai para manifestações, você vai para passeatas, você vai para parada gay, que a gente já chama, né, só de parada gay, não é a parada lésbica, né, não é a parada LGBTQIA, é a parada gay. Então, também uma dominância masculina branca muito forte ali. E como é que o que você vê dentro de toda a sua experiência, de toda a sua caminhada, que poderia ser talvez um começo para mudar isso, né, para que não haja menos ou que não exista essa segregação dentro das próprias minorias. No movimento LGBT, a gente lida muito com machismo e com racismo, né? A gente precisa falar sobre isso. É muito difícil no movimento LGBT militar dentro do movimento LGBT. E eu não prego nenhum tipo de separatismo, gente. Eu não sou separatista, não acho correto separar, até porque eu acho que a gente precisa, como feminista interseccional, pensar, por exemplo, os homens negros que também são alvos dessa sociedade que quer exterminar, que quer genocidar. Eu acho que a gente tem que ter um olhar interseccional também para esses homens negros, para os homens nordestinos pobres. Tem que pensar uma política para os 99%, né? Mas a gente precisa discutir dentro do movimento LGBT o machismo e o racismo. E vou dar exemplos assim. Quando a gente pensa, por exemplo, Stonewall, que foi um marco do Dia do Orgulho LGBT mundialmente, né? Foram as travestis latinas, as mulheres negras sapatonas que estiveram à frente do Stonewall. O que foi o Stonewall? Foi uma revolta contra as checagens de gênero que a polícia fazia. A polícia chegava nos bares e fazia uma checagem de gênero. E prendiam travestis, sapatonas, prendiam as bichas também. Só que quem foi para a linha de frente foram as travestis latinas e as sapatonas negras. E quem ficou na história? Os homens gays, brancos e ricos. E o que ficou disso? Todas as travestis e sapatonas negras ficaram na margem. Elas estavam lutando ali por moradia, por acesso a políticas, uma outra luta, enquanto os homens brancos ricos estavam lutando pelo casamento. Para a gente entender o que é, não que o casamento não seja um direito importante, é também, mas a gente tem que entender quais são as prioridades na luta e quem segue apagado na luta, né? Quem segue apagada, porque somos nós, as sapatonas, as travestis, principalmente as negras, latinas, as nordestinas, nortistas. A gente precisa pensar como é isso. E aí, pensando nesse apagamento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente começa a fortalecer um movimento sapatão muito forte, principalmente depois da construção do projeto de lei da visibilidade lésbica dentro do gabinete da Marielle, que convidou as coletivas lésbicas para construir esse projeto. A gente ajudou a redigir e, infelizmente, foi rejeitado por 2 votos, mas a gente fez como resposta a Ocupa Sapatão. E faz até hoje. Esse ano a gente fez virtualmente, por conta da pandemia, e a Ocupa Sapatão, a gente ocupa a praça da Câmara de Vereadores na Cinelândia e faz um ato político, cultural, artístico, com os nossos corpos, pé no chão, sem caminhão de som, de parada LGBT que está poluindo o meio ambiente, por exemplo, que estabelece uma hierarquia de quem pode subir e quem pode falar.
né? Quem pode estar naquele local ou não. A parada LGBT também é muito importante, porque tem muita gente LGBT, principalmente pobre, que às vezes é a única oportunidade de se afirmar naquele espaço, sabe? Sim. Mas a gente precisa pensar que parada é essa? Que parada é essa? É uma parada que está ali botando mais combustível para o meio ambiente, para poluir o meio ambiente. É uma parada que prioriza as vozes de homens brancos ricos. Quais são as vozes que estão colocadas? Quais são as lutas que estão ali colocadas, né? Porque o que a gente quer é moradia digna, a gente quer acesso à educação, porque o índice de evasão escolar é altíssimo, mas a gente não sabe quantas são as pessoas LGBTs que estão saindo das escolas. E o porquê, saem das né? escolas por quê? E o porquê? Por quê? Porque o armário, por exemplo, a porta do banheiro tem lá sapatão filha da puta, desculpa, falei palavrão. Mas assim, sapatão vai morrer, travesti vai morrer. Sim. A gente sabe como as estruturas da escola são violentas. Muitas vezes os professores também são violentos. Ou mesmo professores LGBTs que não conseguem também trabalho por serem LGBTs. Sim. Sabe? A gente precisa pensar muito sobre isso. E a Ocupa Sapatão, depois sigam aqui, gente. É uma iniciativa muito bonita, muito coletiva, que reúne todas as coletivas de sapatonas aqui do Rio de Janeiro, marcando as diferenças, inclusive políticas importantes. Esse ano a gente fez a Ocupa Sapatão pelo direito à água, contra a privatização da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto aqui do Rio de Janeiro. É isso que a gente tem que falar, a gente tem que falar de vida. A gente não quer falar só de um mercado LGBT, porque às vezes pintam, né, esse GGG branco, cis, mercadológico, que é para o capital, que vira produto, Sim, né? tudo. É o pink money, né? Chamado pink money. Vira produto, como a gente vira consumo. E não a gente quer falar sobre política, a gente quer falar sobre acesso à água em tempo de pandemia, que não tem água nas favelas, nas periferias. Como você vai lavar a mão, como você vai lavar seus alimentos, como você vai higienizar, se prevenir da Covid-19, né? Privatizando a água, colocando a água como mercadoria. A gente quer falar de outros temas. A gente não é produto desse capitalismo. Sim. E aí a gente vê também a opressão através da discriminação na sociedade, né, Camila, que está tão enraizada que muitas pessoas têm esse receio, né, de se colocar, de sair, de se abrir, né, de ser quem são, e esse cinismo adentra todos os meios, né? Sejam os comerciais, os políticos, no movimento de Campinas, que é onde eu morava até então, a gente teve também um movimento pelos transexuais e lá também houve muita luta, né, para aprovações perante a Câmara dos Vereadores. E as trans apoiaram muito o movimento e chegou no momento de uma votação que a estratégia foi a seguinte: uma das trans foi até né, o dia da votação e só falou assim, ela falou, gente, se tiver algum hipócrita que voltar contra aqui, vocês podem ter certeza que eu vou sair falando o nome de todo mundo que foi me visitar ontem, semana passada. E aí o que aconteceu? Realmente aprovaram o projeto, né? Porque tem pessoas, né, também brancas que se dizem heterossexuais, mas que na realidade não são, né? Então, assim, que por conta também dessa opressão social que a gente vive, querem se colocar num patamar como diferentes, mas que se a gente tivesse mais empatia, mais amor, mais igualdade no sentido, né, de todos têm o seu valor e têm os seus porquês, todos podem ser valorizados, que talvez não existisse, né? Isso que dá espaço Vou dar um exemplo aqui, que é engraçado também, sobre a Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Porque antes de seguir para a aprovação do projeto de lei da visibilidade lésbica, a gente fez uma preparação, uma mobilização. E aí uma das estratégias era, além de a gente passava por vários territórios aqui do Rio de Janeiro, né? E uma das estratégias era fazer um seminário sobre visibilidade lésbica na moradia, educação, saúde, cada uma falando de um tema. E na Câmara dos Vereadores. E a gente marcou com muita antecedência, pelo mandato da Marielle, para fazer lá na Câmara. Só que um mandato de um vereador promove a audiência pública sobre a parada LGBT no Rio no mesmo dia, no mesmo horário. E no plenário maior. Ou seja, apagando mais uma vez, é um processo histórico, né? Apagando as sapatonas.
a gente decide em plenário ali, no outro auditório da Câmara, invadir a Câmara, o plenário da Câmara. A gente invade o plenário da Câmara e aí eu subo na tribuna e denuncio o machismo, a lesbofobia, o racismo. E que parada era aquela? Não é aquela parada, a gente não quer, porque a gente sabe que muitas nós, mulheres lésbicas na parada LGBT, por exemplo, nós sofremos assédios, porque muitos homens, isso a gente precisa falar muito, cis, hétero, vão muito para a parada LGBT também para assediar e para estuprar mulheres lésbicas. A gente sabe do estupro corretivo. Então, a parada LGBT ela tem que ser repensada em toda a sua estrutura, sabe? A gente precisa pensar. E aí ficou um dia marcado com a invasão das sapatonas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Maravilhosas. E hoje eles não fazem nada sem falar com a gente. Respeitaram. Maravilhosa. Ocupa sapatão. Ocupa sapatão. Total, amada. A gente já está quase chegando no finalzinho, né? A hora passa muito rápido, mas eu queria aproveitar para ainda dar espaço para duas perguntas, se a gente tiver tempo, para falar assim, né? Do trabalho das brejeiras, de onde está o foco de vocês hoje, né? Ainda considerando essa conjuntura política atual que a gente tem aqui no Brasil. Onde que está o foco, né, daquilo que vocês querem reverberar para o mundo, né? Que não seja só para o Rio e para Berlim, que agora venha para São Paulo, que se espalhe aí pelo Brasil todo, e não só, né, no mundo LGBTQIA, mas para que todos escutem, né? Fala um pouquinho para a gente das motivações atuais de vocês. A gente é uma revista, a gente já tem 4 edições da revista Brejeiras, né? A gente vai agora para a 5ª edição, inclusive conseguimos, porque agora nessa 5ª edição ela vai ser aberta e gratuita, as outras 4 edições elas são vendidas e são enviadas para todo o Brasil, é só acessar blux.iluria.com, pela Blux Livraria, gente, quem quiser pode comprar as edições, a gente só não tem mais da primeira edição que foi esgotada, mas as outras edições estão à venda no site da Blux. E essa 5ª edição vai ser aberta e gratuita por conta da pandemia, a gente não vai conseguir fazer ela impressa. E graças, inclusive, a um financiamento de um fundo alemão, a gente conseguiu um financiamento e ela vai ser completamente aberta. E a gente vai falar sobre as sapatonas da pandemia. A gente conseguiu depoimentos, por meio, inclusive, da Mônica Benício, viúva de Marielle Franco. Ela conseguiu para a gente depoimentos de sapatonas do mundo inteiro, da China, Coreia, Paquistão, Rússia, África, falando um pouco como a gente está. E a gente percebe nesses depoimentos que a gente não está sozinha, né? Que é muita coisa, muito dos sofrimentos, das dores e também das produções de vida que a gente passa. E a gente vai falar vai trazer esse dossiê, vai falar um pouco sobre o queer, né, que é tão falado. Eu vi lá em Berlim, quanto as pessoas falam queer, queer, queer. E aí eu vim com esse questionamento, pensando o que é o queer, como ele apaga também raça e classe, pensando um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre isso na Brejeiras. E vai ter também, e essa vai ser uma ocupação, uma culpa sapatão praticamente, essa revista, porque a gente vai publicar os textos das sapatonas que nos enviaram, pelo seu textão nas Brejeiras, que a gente faz um chamado para as sapatonas enviarem, né? E aí a gente vai colocar cada vez mais o texto das sapatonas, a gente vai falar sobre comunicação popular nas favelas e nas periferias, que sapatonas estão fazendo no tempo de Covid-19 com uma forma de contra-informação aí, né? Maravilhoso. Para falar com as pessoas. Vamos falar sobre gastronomia. E aí, na gastronomia, eu entrevistei a Sapa Vegana, que é uma sapa vegana periférica maravilhosa, mulher preta de São Paulo. E a gente vai falar um pouco sobre o veganismo, vamos falar sobre latifúndio, vamos falar também como os frigoríficos são os principais pontos de contaminação de Covid que estão matando trabalhadores negros e pobres. Para a gente falar quanto desse mercado de carne aí também é uma coisa, um local de produção de morte. Sim. E vamos falar um pouco sobre esse veganismo. E ela traz uma receita pra gente, vegana, muito legal. Tem astrologia. E a revista Brejeira sai daqui a pouco. A gente está construindo a revista. Que maravilhosa, Camila. Muita, muita, muita coisa para ler, para refletir, para repensar. E isso que você falou de novo, né, da questão de nutrição, do veganismo. Veganismo não precisa ser caro, né? Veganismo não é uma coisa elitista, né? E chamando o ponto de novo para o que você falou lá atrás, né? Se mercantilizou
essa moda, né? Se fez moda. E muitas das indústrias que hoje estão oferecendo produtos veganos são, na verdade, indústrias que também vendem e matam o animal, né? Que fazem parte dessa indústria da morte. Então, para a gente também aí no nosso consumo, repensar o consumo, olhar de onde vêm as coisas, isso é algo, né, simplesmente capitalista para aumentar a venda, né, para dominar mais um setor, ou é algo que verdadeiramente está vindo para revolucionar, para mudar, para reconstruir. A Thaís já está pedindo a edição para usar em Vai sala sair de em aula. breve. Vai sair em breve. Eu acho que dentro de um mês, mais ou menos, sai. E aí a gente vai distribuir a gente vai publicar aqui nas nossas redes sociais. Sigam a Revista Brejeira, gente. Quem quiser pode me seguir também, Camila Marins. Eu tô no Instagram. E se você usar na sala de aula, manda uma foto pra gente que a gente divulga. É isso aí, maravilhosas. Muita força entre nós mulheres, né, Camila? E é isso, a gente vai pegar todos os links, tudo que a gente mencionou aqui na live, a gente vai colocar, né, no post, assim que a live sair, ficar lá, para vocês poderem acessar os canais, deixar reverberar. Quem ainda também não segue o nosso, vem com a gente está sempre tentando desconstruir aqui no canal, através de temas, né, variados, falando com pessoas diferentes, que já estão aí nessa ativa de reconstruir. E agora eu gostaria muito, Camila, de fechar assim, de novo com uma parte pessoal sua, inspiração pessoal sua, para deixar uma mensagem, né? Você já deixou muitas, mas uma última assim, né, que precisa ser escutada, que precisa ser refletida, né, de coração aberto pelas pessoas da nossa população, do nosso Brasil. Que mensagem seria essa para você deixar? Eu acho que a gente tem que pensar assim, destruição. A gente tem que destruir esse sistema, gente, invadir tudo e destruir esse sistema que não faz parte da gente. A gente não pode, porque a gente já tem as nossas produções de vida que são muito potentes, são muito mobilizadoras e pensar sempre numa política de alianças entre mulheres, mulheres lésbicas, mulheres negras, indígenas, LGBTs, pensar uma política de aliança também com os homens negros, nordestinos, pobres, a gente pensar um feminismo para os 99%, né? 99% da população que não detém a fortuna, 1% da população mundial detém a todas as fortunas, os bilionários e milionários, e que a gente consiga pensar cada vez mais defender as nossas vidas, e quando eu falo em defender as nossas vidas, é produzir vida, que a gente possa escrever nossas poesias, possa escrever nossos textos, possa falar poesias também. O Slam das Minas fala muito sobre isso. Sim, Olha, Débora Ambrosio entrou, maravilhosas. que é do Slam das Minas. Que linda, um beijo, amiga. Que a gente possa fazer cada vez mais as nossas comidas, os nossos afetos, recorrer às nossas ancestralidades, recorrer às nossas memórias, às nossas vivências e fortalecer, principalmente entre nós, fortalecer uma rede de solidariedade também da sobrevivência, porque a gente vê que as doações nas favelas e nos territórios periféricos estão acabando, estão se escasseando cada vez mais. Então, que a gente possa produzir uma rede de solidariedade entre nós para sobreviver diante desse desgoverno, né? Porque a gente não vê o Estado brasileiro não está fazendo o seu papel que deveria ser de proteção social, de acesso à alimentação, acesso à saúde. Então, a gente precisa recorrer à rede de solidariedade, que a gente consiga seguir o baile dessa rede de solidariedade fundamental de sobrevivência, porque a gente só sobrevive em coletividade, gente. É nós por nós. É nós por nós. E tá certo assim, né, Camila? Não vem corrigir, não. É, isso. E eu gostaria de incluir também aqui com a gente, né, os homens brancos que já vêm vendo tudo isso, que abriram o coração para refletir, né? Vocês também têm um papel muito importante que é o de dar espaço, né? De abrir essa caixinha que ficou fechada há muito tempo só para vocês. Né? É o que a Camila falou, a gente não está segregando, né? A gente não está dividindo, a gente não está excluindo, mas para isso a gente precisa se unir e né, os homens brancos que já estão nesses espaços de poder, vocês têm um papel importantíssimo de abrir essas portas, né? Abrir essas portas olhando, repensando. Então é esse adendo que eu gostaria de fazer, não sei se você quer adicionar alguma coisa, Camila. Eu pedi para as pessoas seguirem a Revista Brejeiras, podem mandar mensagem,
Curtam lá nossas páginas, fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai soltar a nossa revista digital. Vai ser linda demais, agradecer demais o seu convite, muito obrigada. E sapatão, é pé na porta, vamos embora ocupando tudo, invadindo os espaços. Sim, tomando lugar que é nosso, né, Camila? Isso. Gratidão pela presença. É reintegração de posse. Exatamente, exatamente. Eu que agradeço, a discussão foi maravilhosa, os comentários também de vocês, pessoal, né, das vozes que se sentiram ouvidas. Muito obrigada. Axé para todo mundo. Obrigada, gente.